Você deve ter visto já na televisão há algum tempo uma polêmica muito grande de uma ordem judicial que autorizou uma menina de 10 anos, uma criança, que foi vítima de estupro, a interromper a gestação. Então, a justiça entendeu que ela poderia fazer isso porque ela foi vítima de um outro crime. O que gerou surpresa é que no dia do procedimento, algumas pessoas descobriram que a criança estava em determinado hospital e foram lá com cartazes e fizeram uma manifestação que gerou uma convulsão. Quer saber mais sobre isso? Anota aí. Uma das grandes dificuldades quando nós falamos do tema de aborto, aliás, de vários temas no Brasil, mas o aborto é um dos que mais traz isso à tona, são os limites entre religião e determinação legal. Determinação legal e moral. Quais são os limites? O que nós devemos seguir? Bom, recentemente o país passou, dentre as várias polêmicas que nós enfrentamos e nós vemos pela mídia, nós constatamos uma situação muito trágica. A situação veio à tona, mas, infelizmente, nós sabemos que isso não é um fato isolado. Crianças que são vítimas de violência sexual dentro dos próprios lares, crianças que confiam nos pais, nos padrastos, nos tios, nos vizinhos, enfim. Muitas vezes, essas pessoas são os próprios algozes dessas crianças. A questão é a seguinte, nesse caso, a situação veio à tona, porque a menina, com 10 anos, engravidou. E uma militante de extrema-direita, num grupo radical político nesse país, descobriu, aí não sabemos como, está em fase de apuração, como teria vazado essa informação, mas descobriu o nome da menina e onde estaria sendo realizado o aborto, por médicos e com autorização do juiz. E para lá se dirigiram vários radicais, sejam por questões religiosas, por questões morais, enfim, contra o aborto, criminalizando a prática da menina e outras questões. O país ficou dividido a respeito disso. De fato, é um assunto terrível. Eu tenho meu posicionamento de uma forma tranquila, mas, infelizmente, nós sabemos que muitas questões deturpadas são passadas para a sociedade. Bom, você tem que saber que de todos esses vídeos que nós estamos falando sobre o autoaborto, o aborto cometido por terceiro com o consentimento da gestante, o aborto cometido por terceiro sem o consentimento da gestante, enfim. Em todos esses, apesar da conduta criminosa, o Código Penal ele reservou situações nas quais, ainda que praticado o aborto por médico, veja, por médico, não se pune. Os caras, então, quer dizer que há possibilidade de se realizar a prática abortiva, a manobra abortiva? Sim. Em que circunstâncias? Isso daí está descrito no artigo 128, nos incisos 1 e 2 do Código Penal. O artigo 128 vai dizer que não se pune o aborto praticado por médico. Então vamos lá. O Código traz médico especificamente como aquela pessoa formada numa faculdade de medicina, aprovada dentro das exigências legais, que tenha inscrição no Conselho Regional de Medicina, ou seja, tem habilitação para tanto. E aqui já surge uma polêmica doutrinária, uma questão jurisprudencial. Bom, em se tratando das circunstâncias trazidas no artigo 128, pela analogia in bonam partem, bom, esse assunto é bem comum para quem estuda direito, mas se você não estuda, eu vou explicar para você. Analogia in bonam partem significa que beneficia a parte acusada. O que é analogia in bonam partem? Bom, in bonam partem significa que a analogia, ou seja, a comparação de um caso que não tem previsão legal, imagine que existe uma situação que você olha e fala, olha, realmente a lei não foi clara com relação a isso. Mas como a tendência é sempre beneficiar o acusado, nós vamos fazer uma analogia, uma comparação, uma equiparação para beneficiá-lo.
Seria mais ou menos dizer que a lei fala de médico, escrito no CRM, como eu já disse e tudo mais, mas nessas circunstâncias, se uma enfermeira praticar o aborto, ou se uma parteira, ou uma doula, digamos assim, hoje não é uma profissional tida ainda como uma profissional da área de saúde, mas é alguém que lida com partos. Mas vamos nos ater aqui à enfermeira, ou enfermeiro. Esses profissionais, eles teriam ali exclusão da culpabilidade? O que você acha? Bom, isso não é definido ainda. Mas o fato é que a lei fala dos médicos. Então tem que ser um aborto praticado por médico. Em quais circunstâncias? Primeira delas, quando o aborto for a única forma de salvar a vida da gestante. Sabe aquelas cenas que você vê bastante em novela, mas na vida real acontece bastante? Por mais que você não fique sabendo. Situações nas quais o médico, ao atender uma gestante, ele fala, olha, ou eu interrompo essa gestação, ou nós vamos perder a gestante. Se nós não fizermos o aborto agora, a gestante vai morrer. Situação difícil, né? Imagine só. O pai da criança, ou quem estiver acompanhando, ter que decidir algo desse tipo. Mas a lei traz essa previsão. Se tiver que decidir entre salvar a gestante ou o feto, nesse caso, se for praticada a interrupção da gestação, o aborto, por médico, ele não vai responder. E veja, a lei aqui não exigiu o consentimento da gestante. Interessante nós notarmos isso, que o médico, nesse momento, ele terá autonomia para tomar uma decisão tão difícil como essa. Por quê? Porque a questão de conhecimento técnico é do médico. O médico vai fazer aquela avaliação de modo a dizer, nesse caso, se eu não salvar a gestante, aliás, se eu não interromper a gestação, eu não vou conseguir salvar a gestante. Então eu, médico, decidi por realizar a manobra abortiva. E a segunda possibilidade que encaixa no nosso assunto inicial sobre a menina de 10 anos que foi vítima de estupro e acabou realizando o aborto. Inciso 2, que diz que quando a gestação for resultado de estupro. Então já existe uma previsão legal. E veja, interessante nós notarmos que é necessário, antecipadamente, haver apuração de que houve o crime de estupro. E que a gestação é fruto desse crime. Tem que haver uma ligação direta. Nesse caso da menina, além da menina ser menor de 14 anos, e por que eu estou falando de menor de 14 anos? A pessoa menor de 14 anos, conforme diz o artigo 217-A do Código Penal, ela não pode ter relações sexuais mesmo que consinta. Por exemplo, se alguém chegar e dizer, olha, eu tenho 40 anos e tive relação sexual com uma menina de 13 anos, mas ela quis. Ela, na verdade, até insistiu. E ela vem e confirma, não, de fato, eu não fui obrigada. Eu quis. É possível? Não, não é possível. Mas a lei preservou por quê? Porque entende-se que menor de 14 anos não tem capacidade para consentir no ato sexual. No outro vídeo nós vamos falar a respeito disso e eu vou explicar para vocês por que o legislador tomou essa atitude, que eu concordo. Mas o fato é, a menina tem 10 anos, essa vítima que nós estamos mencionando. Por si só já seria um crime gravíssimo. E nesse caso, a situação foi submetida ao Poder Judiciário. Houve manifestação do Ministério Público. Por quê? Porque existe interesse de menor, ou seja, até mesmo um promotor de justiça se manifestou a respeito. E o juiz, então, decidiu, até por questão de salvar a vida da criança. A menina com 10 anos não tinha sequer estrutura para uma gestação que não gerasse risco para a própria criança. E se acabasse gerando normalmente com o nascimento, não teria condição nenhuma de fazer prosperar uma situação dessa, e por isso o juiz acabou autorizando o aborto. Nesse caso, nós entendemos que está totalmente amparado. Atende integralmente os dois incisos do próprio artigo 128 que eu acabei de dizer para vocês,
Então, com todo respeito aos posicionamentos de extrema-direita, radicais, moralistas, nós não podemos perder de vista algumas questões graves que aconteceram antes desse fato. Uma menina de apenas 10 anos foi vítima por muito tempo, de forma velada, calada, e não fosse a gestação, ela provavelmente continuaria sendo abusada. Depois de ter toda essa questão exposta da sua vida íntima, quando deveria, inclusive, estar vivenciando sua infância e seu momento de formação como ser humano, foi submetida a toda essa exposição, o que certamente gerou para ela um prejuízo psicológico muito maior. Então, fica aí a reflexão. São temas complicados, são temas complexos, mas nós não podemos também fechar os olhos e entender que um erro não justifica o outro. Quando eu digo isso, eu não estou me referindo ao aborto, que não justifica o estupro. Estou falando do contrário. Nós não podemos querer punir a criança por conta de um erro do qual ela não teve culpa alguma, ela só foi vítima. Está dentro da lei, tem autorização judicial e o juiz agiu corretamente. O médico agiu corretamente. E eu entendo que as pessoas que fizeram vazar as questões sigilosas devem ser punidas pela justiça. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, Prof. Oscar Júnior. E além disso, eu quero que você, por favor, acione o sininho, porque você vai receber as notificações todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. E também dá o seu like para eu saber que você está gostando dos vídeos. Compartilhe com os amigos e lembrando que todos os dias, às 20 horas, nós teremos vídeos novos. Segue também na rede social, nas minhas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Facebook e, a partir dessa semana, eu tenho mais um canal, que é o Twitter, o @OscarCursos. Espero vocês. Até mais.